Achei que fosse ficar mais um domingo sem pregar. Brincadeira, irmãos, mas meu desejo é que os nossos encontros aqui sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Então, não tem nenhuma preocupação se vou pregar, se não vou pregar, se a gente vai cantar, se a gente não vai. O Espírito Santo, né, é o nosso líder, é o nosso pastor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor lá em Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Tem até um pouco de relação com o que a Verônica acabou de testemunhar aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Uma passagem muito conhecida. Até quem não é cristão já ouviu em algum momento esse versículo, essa passagem. Que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Alguns tempos atrás, eu navegando na internet, dando uma olhadinha no Instagram, entrei na live do pastor Ângelo Basso. O pastor Ângelo Basso foi um dos brasileiros que viajaram lá para os Estados Unidos. Não sei se os irmãos ouviram acerca de um avivamento que aconteceu na universidade lá nos Estados Unidos, em Asbury, que um culto se iniciou numa quarta-feira, e esse culto durou por, se eu não me engano, mais de uma semana, as pessoas adorando, sentindo a presença de Deus, profetizando, pregando, e numa faculdadezinha, numa cidade pequena nos Estados Unidos. E esse Ângelo Basso foi uma das pessoas que foi lá pessoalmente, quando viralizou na internet, quando todo mundo ficou sabendo, tem alguma coisa acontecendo lá. E ele se dirigiu para lá para saber o que estava acontecendo. E num dos encontros, numa das reuniões que estavam acontecendo lá, ele disse que um dos pregadores, uma das pessoas que estavam à frente lá, né, desse mover, pregou em cima dessa passagem que a gente acabou de ler aqui, sobre Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele declarou que esse é o versículo mais fácil para a gente evangelizar a nossa geração, essa geração. Porque a gente nunca presenciou uma geração tão sobrecarregada e tão cansada como as dos nossos dias. E eu analisei, pensando, refletindo, e eu tive que concordar com ele. Porque a gente vive numa época, até a gente comentou aqui semanas atrás, do avanço da tecnologia, inteligência artificial, carros autônomos, internet 5G, enfim, um aumento da tecnologia, um aumento da medicina, da tecnologia da medicina, tratamentos médicos novos foram criados, têm sido desenvolvidos, estudados, implante de chip no cérebro que poderá curar doenças, até mesmo doenças, paralisia cerebral, até mesmo pessoas paralíticas terão possibilidade de serem curadas através do implante que será implantado no chip. Enfim, inúmeras possibilidades por causa do aumento da tecnologia, da modernidade, enfim. Mas a gente nunca presenciou, mesmo em tempos tão avançados de tecnologia, de informação, de bonança, de fartura, não é mesmo? Eu falo isso, gente, comparado a décadas atrás. Períodos que teve guerras mundiais, períodos de grande crise econômica.
Alguns aqui devem lembrar da superinflação, que você ia no supermercado num dia e no outro dia o preço do leite, do arroz estava triplicado. E a gente vive num período completamente diferente, né? Num período de bonança, de fartura. Analisando os fatos, vamos ser, independentemente de quem está na presidência do nosso país ou não, a gente vive num momento, comparado a tempos atrás, de bonança. Mas a gente nunca presenciou, acho que nunca, antes na história da humanidade, né, teve tantos casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Ou seja, a medicina tem avançado cada vez mais para curar doenças. Acredito que muito em breve a cura do câncer. Mas a gente nunca presenciou, nunca esteve numa geração tão ansiosa, tão desesperada, como os nossos dias. E para completar, passamos 2 anos de pandemia, né? Março de 2020. Foi quando começaram a decretar, fechar os comércios, pessoas começaram a morrer, e foi um pânico generalizado, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Empresas quebraram, fecharam, e nós ficamos em casa, ansiosos, preocupados. Essa é a nossa geração, uma geração com a tecnologia avançadíssima, mas psicologicamente somos tão frágeis, porque estamos tão sobrecarregados emocionalmente, e é algo que parece que não tem uma explicação plausível, não é verdade? Então, por isso que esse pregador afirmou que essa passagem bíblica, ela é a melhor passagem bíblica para a gente divulgar o Evangelho nos nossos dias. Porque as pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão com fardo pesado emocionalmente. O corpo pode estar são, pode estar sarado, mas a mente está sobrecarregada. E o convite para Jesus, para nós é: venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E no versículo 29 ele fala que tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo aqui, gente, não é do verbo julgar, né? Que é o que o juiz faz quando declara uma sentença sobre uma pessoa que cometeu um crime, né? Esse jugo aqui é a carroça do boi. Naquela época, para arar a terra, eles colocavam um jugo no boi, e o boi carregava esse jugo, e esse jugo ia arando a terra. Era uma carga que se colocava sobre o boi. E o fardo também, o peso. Jesus quer aliviar esse jugo. Ele quer substituir esse jugo pesado que a gente tem. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E apesar desses fatores positivos, a gente não sabe, né? A depressão tem sido considerada um problema de saúde pública. Olha só, um problema de saúde pública. E significativo, e muitas vezes chamada de a doença do século XXI. Tem sido a praga dos tempos modernos. Há alguns tempos atrás, né, a gente teve tanto... Né, eu até questionava a Verônica, infartura. Né, foi no próprio período de pandemia, né, tantos casos de suicídio. Porque o jugo está tão pesado que as pessoas não estão suportando mais viver. Mas o convite para Jesus: vem que eu vou aliviar a sua alma. Eu vou tirar esse jugo pesado das suas costas. E eu vou aliviar o seu fardo. E quando Jesus ele declarou essa palavra, é importante também a gente observar
Para quem ele direcionou essa palavra? Ele direcionou essa palavra para os judeus na época que ele começou a pregar, que ele começou o seu ministério. Eles tinham dois grandes problemas na vida deles. Analisando assim, generalizando, analisando a situação do povo. Primeiro, eles estavam sob o domínio de Roma, um outro país, uma outra cultura, que veio sobre a nação deles e o subjugaram. Ó, essa terra, esse país aqui, ó, é tudo nosso agora, e vocês vão ter que trabalhar para pagar altos impostos para a gente, para satisfazer as vontades do imperador de Roma. Então havia uma pressão sobre aquelas pessoas. Segundo jugo, segunda pressão religiosa. Havia uma elite religiosa, predominantemente chamada dos fariseus, que impunham sobre eles regras e condições para serem salvos, que eram completamente desnecessárias, que eram completamente contrárias à vontade e o plano de Deus. Ou seja, tinha a opressão do país, do império, e a opressão religiosa. Nem crente você podia ser, olha só. Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. E Jesus direciona essa palavra para eles. Reconhecendo, ele sendo um judeu nascido e criado, reconhecendo sobre as pessoas ao seu redor, ele declara: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Ele faz o convite para a gente vir até ele. E porque ele tem um descanso para mim e para você. O convite de Jesus. Nosso Senhor nos convida a vir a ele com os nossos fardos, com as nossas preocupações, com os nossos cansaços, sejam eles do que for. O que tem te preocupado? O que tem causado esse fardo, esse peso na sua vida, nas suas emoções? É uma enfermidade? É um problema na família? É algo que você não sabe explicar? É uma pressão, é uma ansiedade fora do controle? Algum tempo atrás, a Verônica estava trabalhando na noite, nesse dia, e foi na pandemia, onde a gente estava preocupado, ansioso, né, sem saber o que fazer, preocupado com renda, com dinheiro, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou pagar o aluguel. E nesse turbilhão, sabe, de preocupação na minha cabeça, nos meus pensamentos, teve uma madrugada que, gente, me bateu um desespero tão incontrolável que parecia que vi um monstro me devorar, sabe? Algo fora do controle. E eu levantei da cama, desesperado, gritando. E quando eu me dei conta, aí que eu caí em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Sabe? Eu gritava de desespero, como se estivesse fugindo de um monstro, de algo. E minha mãe estava namorando com a gente na época, veio, né, e me acolheu naquele momento. E depois eu pesquisando, né, eu pude chegar à conclusão que acho que foi uma síndrome do pânico, é isso? Síndrome do pânico. Algo que todos nós estamos sujeitos, irmãos. Se a gente não entregar essa carga pesada de preocupações a Jesus. E ele nos convida para a gente entregar. Ele sabe que a jornada da vida pode ser difícil e pesada. E ele se compadece de nós em nossas fraquezas. Ele nos assiste. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. Jesus não nos rejeita, ao contrário, ele nos acolhe de braços abertos, pronto para aliviar os nossos fardos. Que maravilhoso convite é esse.
vindo do próprio Criador de todo o universo, Ele nos ama incondicionalmente. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele se preocupa com a minha preocupação, Ele se preocupa com a sua preocupação também. E é por isso que a gente não deve andar ansioso e preocupado com coisa alguma. Mas esse é o desafio dos nossos dias, amém? Eu fico imaginando alguns dos nossos avós antepassados, gente, que como que sobrevivia? Tinha que plantar. E quando a colheita era ruim? Quando não chovia? Como que fazia, gente? Hoje a gente tem com tanta fartura, com tantos benefícios. Ah, não tem dinheiro? Tem o Bolsa Família para você não morrer de fome. E ainda aí os poderosos, né, os donos dessas big techs do Facebook, do Google, eles defendem, eles são a favor que a inteligência artificial vai causar muito desemprego, porque qualquer atividade repetitiva vai ser substituída por uma máquina, por um robô, e as pessoas vão ficar sem emprego. Eles defendem que seja criado o quê? Uma renda básica, universal. Um salário mínimo ali para a pessoa sobreviver. Quem não tiver condições de trabalhar, sobreviver. Mas mesmo assim, né, diante desse cenário, a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Enfim, outras preocupações que roubam a nossa paz, que aumenta mais ainda a nossa carga, o nosso jugo sobre as costas. Mas o convite para Jesus nessa noite para a gente é: vinde a mim. Você está cansado? Vem até mim. Está sobrecarregado? Vem até a mim. Porque o meu jugo não é como o dos fariseus. O meu reino não é como o dos romanos que oprime vocês. O meu reino é de amor, é de paz, é de alegria, é de justiça. O meu caminho que eu tenho para vocês é um caminho de amor, é de misericórdia. E Jesus, ele nos oferece um alívio, há um alívio em Jesus. Quando nos aproximamos de Jesus, ele não apenas entende nossos fardos, mas também promete nos aliviar. Seja o peso da culpa do pecado, às vezes o erro que a gente cometeu no passado. Só Deus sabe quando você está lá dormindo, tentando dormir, né? Você está tentando dormir e vem um arrependimento lá na sua mente. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Agora minha vida está assim, está assado, está desse jeito. Porque eu cometi esse erro, eu fui por esse caminho. Eu não deveria ter ido por esse caminho, eu deveria ter ido por esse. Eu não deveria ter escolhido esse emprego. Eu não deveria ter feito esse curso lá atrás. Eu poderia ter feito outra coisa na minha vida. E vem o peso da culpa. Aí bate a ansiedade, bate a tristeza, porque a circunstância atual não é o que você gostaria que fosse. Mas o Senhor, ele quer aliviar a nossa culpa. Você errou, você falhou, mas os braços dele estão abertos para te perdoar e para purificar o seu pecado. Não para te condenar e para te mandar no inferno. Esse é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é capaz de nos trazer descanso que tanto buscamos. Gente, não tem nada mais bom do que paz, né? Quando você bate no travesseiro lá e... Ai, graças a Deus, mais um dia. E dorme, igual um neném. É essa paz que tanto a gente busca. É essa paz que tanto nós precisamos. E essa paz não está no Rivotril. Não está na cetralina. Não está em nenhum outro medicamento. Não está na maconha. Essa paz está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é capaz de aliviar o nosso fardo. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Nele nós encontramos conforto em suas palavras, pois ele não nos abandona em nossa dificuldade,
mas nos sustenta e nos fortalece. E Jesus continua: aprendei sobre mim, porque eu sou manso e humilde. Não está anotado aqui nesse versículo. Acho que é no versículo 31, né? No versículo 31. Aprendei sobre mim. Ele nos convida a gente aprender sobre Ele. Além de nos aliviar, Ele nos chama para aprender dEle. Ele nos convida a tomar sobre nós o seu jugo, que é um jugo de amor, que é um jugo de obediência e da vontade do Pai Celestial. Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, seguindo o seu exemplo. Ouvir suas palavras, compreender seus ensinamentos e aplicá-lo em nossas vidas é o caminho para a verdadeira transformação. É o caminho para a paz que a gente tanto precisa. Por isso que a gente precisa aprender sobre Ele cada dia mais e mais. E como que a gente aprende sobre Ele? Através da sua palavra. Meditando na palavra. Caminhando com Ele. E nele nós encontramos o descanso para a alma. No mundo agitado em que vivemos, é fácil nos perdermos em meio ao caos e à confusão, em meio às falsas propostas. Se você entrar no Instagram, você vai ver um monte de promessa miraculosa, né? Ganha 10 mil reais trabalhando 4 horas por dia. E a gente fica iludido, né? E os caras lá mostrando os carrões, casas. Trabalhe na praia, trabalha de onde quiser. E alguns, né? Meu Deus, eu estou aqui trabalhando 8 horas por dia. O que eu estou fazendo na minha vida? Porém, em Cristo encontramos o refúgio seguro. Ele oferece descanso para as nossas almas perturbadas. Pois quando confiamos nele, encontramos paz. Mesmo em meio às tempestades. Porque, gente, Jesus ele não prometeu que ele nos livraria das tempestades, né? Pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflições. Eu costumo dizer que é a promessa de Jesus que ninguém quer. Ninguém quer essa promessa, ninguém quer passar por aflições, ninguém quer passar por perrengue. Mas a promessa dele é que ele estaria conosco. Ele está conosco na tempestade, ele está conosco no dia mau. Ele está conosco no barco lá, no meio da tempestade. Ele está do nosso lado. E o convite para ele é a gente encontrar esse abrigo, esse descanso que tanto a gente precisa. Abra em Salmo 131, para a gente finalizar. Olha que cântico maravilhoso que Davi escreveu. Espero que essa palavra seja um refrigério para a sua alma nessa noite. Olha só. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandiosas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, não tenho muitas grandes ambições na vida. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que a sua alma agitada, sobrecarregada, desesperada, aflita, encontre esse abraço, encontre essa paz, encontre esse aconchego que só o Senhor pode nos dar. Amém? Vamos orar?
Queria que nesse momento se oferecesse ao Senhor as suas preocupações, o seu fardo, aquilo que tem roubado a sua paz.